Tá, vamos falar então um pouco hoje sobre derivação complexa. Vocês já viram, né, que existe uma diferença na teoria dos números reais para a teoria dos números complexos. Quando a gente vai tirar a raiz lá de um número real, quase sempre as raízes se repetem, né? Por exemplo, sei lá, a raiz cúbica de -8 só tem uma que é -3. Né? Aí você fica achando que só tem uma, mas na verdade, se eu for encarar isso do ponto de vista complexo, seriam 3 raízes iguais. Né? 3 raízes iguais. E aí, quando a gente vai para os complexos, a gente vê que são 3 raízes distintas, né? Para cada caso de você variar aquele K lá da fórmula de De Moivre para a raiz. Mas a gente viu aí algumas analogias, né, entre logaritmo, né, as propriedades de logaritmo da soma, logaritmo do quociente, são iguais, análogas. Iguais não, acho que a palavra certa é análogas. Mas existem pontos que são iguais e pontos que são diferentes. Né? A parte do limite que a gente viu na última aula é também definida de maneira igual, né? Maneira bem análoga, né? Definição formal, a maneira de calcular os limites. Hoje a gente vai falar sobre a derivação. A definição de limite, né, da função real para a função complexa é a mesma, né? Mas só que aparecem alguns detalhes na teoria que a gente precisa prestar atenção para não ser enganados, né, achando que uma função é diferenciável. Tá? Então, vamos começar com a definição de diferenciabilidade, que é onde tudo começa, e depois a gente vai abrindo a teoria e vendo aí quais são as diferenças do caso real para o caso complexo. Tá? Então, a definição é a seguinte. Seja A, então seja F, né, vou colocar a função de um conjunto A do plano complexo em C. Então, dizemos que F é diferenciável. E aqui também, né? A diferenciabilidade é algo pontual, né? Então, é diferenciável em Z0. Então, em um ponto, né? Pertencente ao interior de A, eu não expliquei direito o que é isso, né? Mas o interior de A, se você tem um conjunto A, o interior dele, como o nome já diz, né? É o interior, é a parte interna, sem a borda, tá? Sem a borda. Então, se eu tenho que A esse conjunto, o interior de A é esse conjunto aqui. São todos os pontos que pertencem à parte de dentro do conjunto A. Eu vou colocar assim, mas isso aqui para a gente não vai ser importante a parte mais rigorosa de topologia, tá? É só para não deixar errado, escrito errado. Quando vou colocar assim, né? Vou colocar assim. Limite. Vou chamar de F' de Z0, né? A mesma notação do caso real. Quando esse limite aqui, quando Z tende a Z0, de F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0 existe. Então, eu vou dizer que uma função é diferenciável, uma função complexa é diferenciável, quando esse limite existe. É a mesma definição do caso real. Tá? Mesma definição. Neste caso, como a gente já sabe, né? O limite acima é chamado
a derivada de f em z0. Tá? É a mesma coisa, gente, a mesma definição do caso real. Eu reforço isso. Tá, então, vamos ver alguns exemplos de calcular limite pela definição. Depois a gente tenta ver aí outros exemplos mais problemáticos, né? Então, o primeiro exemplo, acho que vocês já esperam que esse exemplo seja dado, é se a função f for f de z igual a c, com c pertencente ao conjunto dos números complexos. Quer dizer o quê? Que f de z é constante, né? Vou colocar assim, ó. Constante. Quanto vocês esperam que dê f' de z? 0. 0, né? Isso é lá do cálculo 1 mesmo, né? Da parte real, a gente espera que dê 0. Vamos ver se para o caso complexo vai repetir. Já que a definição é a mesma, é natural que a gente pense que as coisas vão ser a mesma coisa. E vão ser mesmo, né? Então, vamos lá. Aplicando a definição, a gente tem o quê, né? A gente tem o seguinte. F' de z, né? Para qualquer z complexo, vai ser o quê? O limite, pela definição lá, ó, quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Vamos lá. Gente, quem é f de z? C. C. Quem é f de z0? C0 ou 0? De z0. C0. Z0, né? Porque, ó, observa, a função é f de z igual a c. Então, quer dizer que para todo z complexo, quando eu calculo a imagem desse z, seria assim, por exemplo, quanto seria f de i? C. C, né? Quanto seria f de 1 mais raiz de 2i? C também. Então, não importa qual número que eu coloco aqui. A função sempre vai ser constante. Então, f de z0 também é c sobre z menos z0. C menos c? 0. 0 sobre... Z0. Então, vai ficar 0 sobre z menos z0. Então, quando z tem z0, z é diferente de z0. Ele está se aproximando, está tendendo, né? Mas o numerador aqui já é 0. Então, isso aqui já é 0. Ah, então, realmente, a derivada de uma função complexa constante é 0. Então, essa regra que vale lá para os reais, continua sendo válida também no caso complexo. Vamos ver um outro exemplo? Esse exemplo também acho que vocês já esperam que aconteça isso, né? Um exemplo 2, e é a mesma coisa, é meio que um repeteco, uma recordação de cálculo. Se f de z fosse uma potência de z, né? Ou seja, z elevado a n menos 1. Z elevado a n. Com n pertencente... Eu vou colocar aos naturais, mas depois a gente generaliza dizendo que vale para todo mundo, tá? Vou colocar os naturais. Quanto vocês acham que vai dar f' de z? NZ elevado a Z N menos 1. Pronto. Igual ao real, né? Perdão, só trocamos o x por z. Então vamos ver se é isso mesmo. Bom, pela definição, f' de z é o quê? É o limite quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando z tende a z0 de... Quem é f de z? F de Z elevado a N. Z elevado a N. Menos. Quem é f de z0? A mesma Z elevado a N. Z0 elevado a N. Z0. Sobre z menos z0.
Vamos tentar expandir esse polinômio. Lembra como é que faz a expansão da diferença de potências, né? Por exemplo, se você tem x elevado a n menos y elevado a n, isso aqui no caso real. Como é que a gente fazia mesmo? Pegava o x menos n, trazia para cá do mesmo jeito. Opa, x menos y, trazia para cá do mesmo jeito. Aí aqui você colocava xy, xy, xy. Isso aqui, n vezes, não era assim? Sim. É assim que a gente falava, né? Aí se aqui for menos, aqui é tudo mais, ó. Mais. Aí aqui é n, enquanto um decresce, o outro cresce. Então aqui, ó. N menos 1, n menos 2 em cima do x, né? N menos 3 até chegar no zero. Então esse aqui está decrescendo, ó. Esse aqui cresce 0, 1, 2, e aí vai até chegar no n menos 1. Não era assim? Sim ou não? Acho que sim. Estão lembrados disso, né? Então vamos lá. Não, gente, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Para os complexos também funciona essa forma de fatoração. Limite quando z tende a z0, de z menos z0 vezes. Aí vai ficar como? Z vezes z0 mais, é menos, tudo mais. Z vezes z0 mais, e aí vai, até chegar em z vezes z0. Sobre z menos z0. Aí um decresce, né? Então aqui é n, que vai ser n menos 1, n menos 2, vai chegar em 0. E aqui vai crescendo, né? Então 0, 1, até chegar no n menos 1. Então, como é que fica isso aqui? Só vou ajeitar aqui para ficar mais arrumado, né? Quando z tende a z0, z menos z0 vezes z elevado a n menos 1. Z0 elevado a 0 é 1, né? Isso aqui é 1, gente. Aqui também é 1. Vai ficar aqui mais z elevado a n menos 2 vezes z0, mais até chegar no z0 elevado a n menos 1. Isso aqui é filhinha de z0, né? Perdão, z0. Também seria z0, né? Então, para qualquer z, isso vai acontecer. Sobre z menos z0. Pronto, agora eu posso cancelar isso com isso. Sobrou o que ali, né? Sobrou o que ali, ó? O limite, quando z tende a z0, de z elevado a n menos 1, mais z elevado a n menos 2, vezes z0, mais até chegar no z0 elevado a n menos 1. Como eu falei com vocês, isso aqui se repete, ó. Isso aqui tem n parcelas. Pela definição lá, pela maneira de fatorar, né? Então, substituindo z0 aqui, gente, vai ficar como z0 elevado a n menos 1 mais z0 elevado a n menos 2 vezes z0 mais, aqui teria uma parcela assim, ó, z0 elevado a n menos 3 vezes z0 ao quadrado, e aí vai crescendo até chegar no z0 elevado a n menos 1. Isso aqui você tem, de novo, n parcelas. Tá? Então, agora para concluir, ó, z0 a n menos 1, ó, gente, aqui é potência 1. N menos 2 mais 1 vai dar n menos 1. N menos 3 mais 2 dá n menos 1. E aí vai até chegar no z0 a n menos 1. Tem um n parcelas aqui. Ou seja, eu tenho n vezes z0 a n menos 1. Isso aqui é o f' de z0. Tá? Então, você deriva a função complexa potência da mesma forma que você deriva uma função potência no caso real. Tá? É a mesma coisa.
Tá, vamos a uma proposição que vocês também viram lá em cálculo 1, para o caso de funções reais. Ela diz o seguinte: proposição toda função f de A em C diferenciável em Z0 é também contínua em Z0. Vocês viram isso, né? Toda função diferenciável é contínua. Pergunta: a recíproca é verdadeira? Isso é, toda função contínua, no caso real, toda função contínua é diferenciável? Sim. Peraí, não se ela tiver ponta, né? Porque ela pode ser tipo 1 sobre x, que ela é pontuda. Eu esqueci o nome que dá para isso. O módulo de x, né? Seria o módulo de x, né? A função modular, por exemplo, seria isso aqui, né? Essa função é contínua, mas ela não é diferenciável, ela é contínua em zero, mas não é diferenciável aqui, né? Porque aqui ela forma um bico. Então a reta tangente aqui, ela não está bem definida nesse ponto. Por um lado ela é isso, mas por outro ela é isso. Né? Então a gente não sabe definir uma reta tangente aqui. Geralmente lá no caso real, a gente pede que as funções sejam suaves, né? Façam barrigas ao invés de bicos. Se tiver bico, aí estraga tudo. Né? Então, aqui vale a mesma propriedade. Toda função diferenciável é contínua. Mas nem toda função contínua é diferenciável. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com um exemplo, né? Porque se você pensar na função módulo, né, f de z igual ao módulo de z, o módulo, no caso complexo, ele vira uma raiz. E a raiz é diferenciável em R. Então, acho que pensar em módulo aqui para ver um exemplo de não ser diferenciável não seria algo, digamos assim, natural de se pensar. Acho que o módulo, não é uma boa alternativa. Então, vamos ver uma função daqui a pouco que é contínua, mas não é diferenciável. Mas eu quero que vocês recordem disso de cálculo 1. Toda função diferenciável é também contínua. Toda função diferenciável em um ponto é também contínua naquele ponto. Mas nem toda função contínua é diferenciável. Isso tem que ficar claro, vocês têm que relembrar isso, o que é importante. Tá? A gente vai usar essa proposição aqui daqui a pouco para provar as equações de Cauchy-Riemann. Então, vamos tentar provar isso aqui, porque para o caso real, não sei se vocês fizeram a prova, né? Mas para o complexo não é difícil, não. É bem simples a demonstração. Então, gente, eu falei com vocês na última aula que, vou colocar assim, né? Para provar que f de A em C diferenciável é contínua, é suficiente mostrar o quê? Que existe f' de x, ou de z. Mas isso é por hipótese, ela é diferenciável. Se eu quero, porque o teorema diz o seguinte, né? A proposição diz o seguinte: se uma função é diferenciável, se eu tenho por hipótese que ela é diferenciável, em um ponto, eu posso concluir que ela também é contínua naquele ponto. Ah, por causa da reta tangente? Não, acho que não, porque a gente não definiu direito reta tangente aqui em C, né? Já ia pegar aquele negócio de vértice. Porque, no caso do plano complexo, a gente está a gente fala, né? Plano complexo, então a dimensão é 2. Então, não temos mais retas tangentes. As coisas ficam bem abstratas no que se refere à diferenciabilidade.
Mas eu falei o que na última aula, né? Que uma função é contínua, eu não sei esse teorema, uma função é contínua se somente se o limite de f de z, quando z tende a z zero, é igual a f de z zero. Não foi isso que a gente falou na última aula? Mas se você tem uma função real, né? Uma função de R em R, ela é contínua se o limite de f de x, quando x tende a x0, é simplesmente você pegar a função original e calcular a imagem de x0. A mesma coisa, esse mesmo resultado vale para o caso complexo. Uma função é contínua se somente se calcular o limite dessa função quando z tende para aquele ponto, é a mesma coisa que calcular o f do ponto. Beleza? Isso aqui vocês têm que lembrar também, gente. São coisas importantes lá de cálculo 1 que não podem cair no esquecimento. Ok? Então, gente, é suficiente a gente mostrar isso aí. Se eu conseguir mostrar isso para essa função, eu mostro que... Então, esse aqui, eu vou colocar assim, né? Esse aqui é o objetivo. Eu mostro que a função é contínua. Então, isso aqui é o objetivo. Eu quero mostrar que o limite de f de z, quando z tende a z0, é f de z0. Tá? Ok. Então, gente, vamos tentar chegar a alcançar esse objetivo aqui. Então, vamos usar o seguinte. Quem seria o limite quando z tende a z0 de f de z? Eu quero fazer contas aqui e chegar no final que isso é f de z0. Eu quero fazer isso. Vamos ver o que é que está aqui no meio. Quais são essas contas, tá? Então, vou apagar aqui por enquanto. Vamos tentar chegar aqui igual a f de z0. Gente, eu tenho que usar a hipótese. A hipótese é que a função é diferenciável. Como a função é diferenciável, por definição, o limite, quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, existe. Isso é minha hipótese. Ó. Isso aqui é a hipótese. Não tenho que usar ela em algum momento. Então, vou tentar fazer aparecer isso aqui, gente. O que é que eu vou fazer? Limite, quando z tende a z0. Vou fazer assim, ó. Vou colocar f de z0, mais z menos z0, um truque, né, que eu estou usando aqui, vezes f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Usei esse truque, ó. Eu peguei aqui e fiz uma mágica, né? Digamos assim. Por quê, gente? Pensa comigo aqui, ó. Isso vai se cancelar com isso. Vai sobrar o que aqui? Ó? F de Z0 mais F de Z menos F de Z0. Isso vai cancelar com isso, sobrou o quê? O F de Z. Então, essa parcela aqui, né, isso aqui tudo, é F de Z0 mais Z menos Z0 vezes esse negócio aqui. Depois que eu cancelar tudo que eu preciso, né? Vai voltar para o F de Z. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Pronto. Então, agora eu vou usar as propriedades de limite. O limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui vai ser o limite, quando z tende a z0, de f de z0, mais o limite do produto é o produto dos limites. Esse aqui vai ser o limite, quando z tende a z0, de z menos z0, vezes o limite, quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Agora eu vou usar a hipótese. A hipótese é que a função é diferenciável. Se a função é diferenciável, esse limite existe. Ah, esse limite aqui existe. Ó. Vou fazer assim. Ó. Essa é a hipótese. Esse limite aqui existe.
pela hipótese, tá? E é igual a f', né? Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? Limite quando z tende a z de uma constante. Isso aqui é o próprio f de z0. Limite quando z tende a z0 de z menos z0 dá quanto, gente? Dá quanto esse pedaço aqui? Zero. Zero, né? Zero, porque z tende a z0. Então, Isso, é zero. zerou aqui. Zero menos Então, zero. zero vezes f' de z. Z0, né? Esse limite aqui existe por hipótese. E quem é isso aqui, ó? Se ela é diferenciável em Z0, isso aqui é Derivada f' do... de Z0. Isso, gente, ó. 0 vezes f' de Z0 vai dar quanto? Aí dá zero. Zero. Sobrou o que aqui? F vezes zero. Ah, então quer dizer que o limite da função, quando z se aproxima de Z0, é você calcular o f de Z0. Mas isso é a definição de a função ser contínua. A gente falou que era suficiente mostrar isso. E já mostramos. Portanto, f é contínua de Z0. Opa. Então, toda função diferenciável é contínua. Mas nem toda função contínua é diferenciável. Então, eu vou colocar aqui uma observação. E a observação diz que, assim como no caso real, a recíproca é falsa. Ou seja, nem toda função contínua, em um certo ponto, é diferenciável naquele ponto. A gente vai ver um contra-exemplo disso daqui a pouco. Tá? Mas antes da gente apresentar esse contra-exemplo, porque até agora, com essa teoria de diferenciabilidade, que, se você observar, gente, parece o quê? Parece que tudo que a gente fez até agora, né, de limite, de derivada, é você pegar o que você aprendeu em cálculo 1, trocar o x por z e repetir as contas. Ou não parece? A derivada da função constante é zero. A derivada da potência obedece a mesma regra. Toda função diferenciável também é contínua. Então, até aqui agora, gente, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa lá de cálculo 1. Sem acrescentar ou tirar absolutamente nada. Ok? Então, para a gente diferenciar e estudar as particularidades da derivada complexa, a gente tem que estudar uma ferramenta importantíssima para decidir, como um critério, digamos assim, introdutório, para a gente decidir a diferenciabilidade de certas funções. Tá? E esse critério, né, uma parte dele, se dá pelas equações de Cauchy-Riemann. Então, as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Então, eu não vou escrever aqui para não... Acho que seria bom deixar registrado, né? Vou colocar aqui, pelo menos um resumozinho para vocês depois de estiver estudando, né? Precisar, talvez, recorrer a assistir todo o vídeo, mas via observação aqui. Então, vou colocar assim, até agora, aparentemente, não há diferença entre o cálculo em R e em C. Né? A gente repetiu tudo que a gente tinha feito. Ah, mas isso não é verdade. A teoria que iremos expor evidencia, colocar assim, evidencia as diferenças
entre essas duas abordagens. Ok. Gente. As equações de Cauchy-Riemann, o que é que elas fazem? Né? Eu vou enunciar aqui a proposição para a gente provar. Eu vou tentar provar ela com bastante cuidado para vocês entenderem aí a demonstração. E depois a gente usar, né, como critério. Mas as equações de Cauchy-Riemann, o que é que elas fazem? Elas demonstram certa compatibilidade entre as derivadas parciais da parte real e da parte imaginária de uma função complexa. Então, a diferenciabilidade dessa função complexa vai depender das derivadas parciais aí da parte real e da parte imaginária. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Antes disso, deixa eu apresentar aqui para vocês como é que eu posso dizer? Vamos tentar ver isso aqui, ó. Por exemplo, antes de iniciar a abordagem, vou colocar assim, né? Antes de explorar, vou colocar assim, antes de explorar. Vamos repetir o que eu escrevi lá em cima, né? Antes de explorar esta teoria, vamos relembrar o seguinte. Se eu tenho uma função f, digamos, de um conjunto A em um conjunto C, dada por f de z igual a z ao quadrado. Z ao quadrado. Pela teoria anterior que a gente fez, qual seria a derivada dessa função? F' de z seria o quê? 2z. 2z. Sem muita besteira. Mas nem sempre, gente, vai aparecer funções simples assim. Nem sempre vão aparecer essas funções. Aí o que a gente vai ter que fazer, né? Para usar as equações de Cauchy-Riemann, teremos que olhar separadamente para a parte real e para a parte imaginária daquela função. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, f de z, vou colocar assim, f de z igual a... Vamos considerar que o z fosse um x mais y ao quadrado, né? Então, lembrem aqui que eu coloquei aqui na lista, né, para vocês mostrarem que isso aqui era igual a certa coisa. E a gente ficou com o seguinte lá, não foi? X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy. Não foi isso? Sim. Quem não se lembra, não tem problema. Você pode pegar aqui, ó, x mais y, multiplicar por x mais y e vai encontrar o mesmo resultado, ó. X quadrado mais xy mais xy mais y quadrado i quadrado. Mais i quadrado é menos 1. Por isso que fica x quadrado menos y quadrado e o 2xy aqui. Se não lembrar direto, né, do desenvolvimento, pode aplicar a distributiva aí e achar. Tá, gente. Aí, o que a gente vai fazer, né? Quem é a parte real da função f? X ao quadrado menos y. X ao quadrado menos y ao quadrado. E quem seria a parte imaginária? Ao quadrado. 2x. 2xy. 2xy. Sem Percebem que essas duas funções, eu não vou chamar de função, mas essas duas partes, né, tanto a parte real quanto a parte imaginária, dependem tanto do x quanto do y, ou deixa eu ver como é que eu posso melhorar essa frase. Percebem que a parte real e a parte imaginária dessa função são novas funções da parte real e da parte imaginária do número complexo inicial. Ó, o meu número complexo eu considerei como sendo x mais y. A parte real da função, tá vendo que você faz o quê?
pegue a parte real do número complexo, eleve ao quadrado, pegue a parte do número imaginário, eleve ao quadrado, perdão, e subtraia a parte imaginária da parte real. Uhum. É isso que ele faz. E a parte imaginária ele faz o quê? Multiplique esses dois números, multiplique por 2, isso vai ser a parte imaginária da função. Então, são novas funções, ó. São novas funções dependentes, né? Dependentes. Opa, dependentes das partes real e imaginária. De Z, né? Do número complexo Z. Então, para a nova teoria que a gente vai ver agora, gente, eu vou chamar a parte real da função como sendo um certo U, uma função U de xy. Perceba, isso aqui vira uma função de duas variáveis, gente, ó. Isso aqui é o meu U de xy. É uma função de duas variáveis. Para quem fez aí cálculo 2, no finalzinho de cálculo 2, fez estudo, né? Ou não, acho que é no final de cálculo 1, né? Funções de duas variáveis. Cálculo 1, implícita. Cálculo 1, né? É porque eu vi quando eu fiz a minha época na graduação, cálculo 1 era só até derivada de função real. Cálculo 2 que era até várias variáveis, né? Porque lá a nomenclatura é diferente. E essa daqui eu vou chamar de um certo V. Pronto, ó. Então, vou chamar essa daqui de um certo V de xy. Mas perceba, cada uma dessas funções são funções de x e de y. Ou seja, elas dependem de duas variáveis. De duas. Então, deixaram de ser uma função de uma variável, como era o número complexo, né? Z. Se eu encarar ela como sendo uma função de duas variáveis, né? X e Y, eu posso tentar fazer um estudo similar daquilo que eu faço no caso real. Ok? Então, a gente vai fazer muito isso, tá, gente? De pegar uma função e separar ela. Parte real, parte imaginária. A parte real, vamos chamar de U de XY. A parte imaginária, vamos chamar de V de XY. É só isso. Tá? Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui, tá? Se eu tivesse... Vou dizer que agora é uma certa G de A em C. Tal que G de Z é o módulo de Z. Então, se Z for X mais YI, quem é G de Z? Raiz quadrada de X quadrado mais Y quadrado. Sim ou não? Sim. Sim, professor. Quem é U de XY? A parte real da função aqui. X ao quadrado. Raiz quadrada, Não, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Pronto, porque tudo é real. Não aparece aqui, ó. Aqui tem um mais sim, zero i, né? É. Esse aqui virou tudo real. Uhum. Né? Então, quem seria o V de XY? A parte imaginária é quanto? 0. Zero. Não tem. Ah, mas não tem que ser uma função de duas variáveis? É uma função de duas variáveis constante. V de XY é zero. Tá? Então, a gente vai precisar fazer muito isso. Abrir a função e desenvolver. Pode aparecer, ao invés de G de Z, como um certo G de X mais YI também. Pode aparecer assim nas questões, nos exercícios, na prova, pode aparecer assim também. E pode colocar assim, professor, G de X mais... Tem como fazer um exemplo aí mais assim complicado, porque aquele outro aí, não vi muito uma lógica de conseguir separar as duas. Vamos ver então, vamos colocar um aqui, ó. Se eu colocasse uma certa função h de z igual a 1 sobre z. Pronto, 1 sobre z. Vamos tentar ver quem é a parte real e a parte imaginária. Então,
Vamos considerar que o z fosse x mais yi. Como é que eu faço divisão entre números complexos? Não pode ter complexo embaixo. Multiplica pelo conjugado. Isso, então vai ficar como? Pelo conjugado. X menos Y. X menos Y. Pronto. Então, em cima, ó, 1 vezes x menos yi, x menos yi. X mais yi vezes x menos yi. Será que alguém consegue me dizer aí direto quanto é que dá isso? X quadrado mais Y quadrado. X ao quadrado menos Y ao quadrado. Seria mais, né? Mais Porque, Y ao quadrado. observa, x mais yi, x menos yi. X quadrado Porque o Y fica menos xy mais xy, mais por menos dá menos. Y vezes y quadrado. I vezes i quadrado. Esse cancela com esse. I ao quadrado é menos 1. Menos por menos dá mais. Ok? Beleza? Beleza. Pronto. Então agora, Rayane, ó, vamos tentar separar isso aqui em parte real e em parte imaginária. Certo. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, perceba, o numerador é um número complexo. O denominador é um número real. Então, eu posso separar isso aqui em duas frações. Eu posso fazer assim, ó. X sobre x quadrado mais y quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado i. Pronto. Quem seria, então, diga para mim aí, u de xy, ou seja, a função real, ou seja, a parte real da função h. Seria quem? X sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado. Pronto. Essa é a primeira. E quem seria a parte imaginária de h, ou seja, v Menos Y. menos y. Menos Y sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado. Concordou aí, Rayane? Concordei, professor. Entendi. Ah, então você vai pegar a função, substituir o z por x mais yi, fazer as operações lá para ficar numa forma algébrica, bonitinha, e separar, né? Parte real, parte imaginária. A parte real vai ser o u de xy, a parte imaginária vai ser o v de xy. Ok? Ok, entendi. Show de bola. Vale. Então, feito isso, deixa eu colocar aqui uma Questão de prova, né, professor? Não, isso aqui não cai na prova, não. Questão de prova aí. Integral Na prova de um passada. Isso da prova passada. Prova menos passada VDI. agora. Ah, prova passada, né? Tá, então, a proposição é a seguinte, gente. Seja f de A em C, então é uma função, né? E representemos as suas partes. As suas partes. Real e imaginária por f de x mais y igual a uma função u de xy, né? Uma função real aqui, né? Mais outra função real, v de xy, mais multiplicada por i. Aí isso aqui vira a parte imaginária da função. Como a gente fez aqui, ó, gente. Ó. H de x mais yi foi u de xy mais v de xy. É uma coisa, né? Só estou separando a função em parte real e parte imaginária. Tá? E a parte real da função, a parte imaginária da função são expressas, né, ou são funções, novas funções, da parte real e da parte imaginária do número complexo inicial. Tá? Podem ver que o que aparece aqui é uma função de xy e outra função de xy. Tá? Então, por hipótese, tá? Se f é diferenciável, em um ponto z0,
Então, as derivadas parciais, se você pegar essa U aqui, ó, derivar ela com relação a x, pegar a mesma U, derivar ela com relação a y, pegar v, derivar ela com relação a x, pegar v e derivar ela com relação a y. Existem também nesse ponto, né? Então, existem neste ponto e satisfazem a seguinte relação, né? Satisfazem o seguinte. Essa derivada parcial, d rho u, d rho x, em z0, é a mesma coisa que d rho v, d rho y em z0. E d rho u, d rho y em z0 é o mesmo que menos d rho v, d rho x em z0. Então, as derivadas parciais cumprem essa condição, gente. Então, se uma função é diferenciável, num certo ponto, você separa ela na parte real e na parte imaginária. Se você pegar essa parte real, derivar ela com relação a u, com relação a x, e derivar essa com relação a y, dá igual. E se você derivar essa com relação a y e essa com relação a x, uma dá o oposto da outra. Querem ver? Vamos voltar aqui nas funções, né? Essas aqui são diferenciáveis, né? São diferenciáveis essas aqui. Vamos ver, claro, são diferenciáveis, então satisfazem essa condição. Então, é hipótese. Se são diferenciáveis, satisfazem a condição. A gente já mostrou que funções desse tipo, z², são funções diferenciáveis. Já mostramos isso. Lá em cima, né? E que a derivada é isso aqui. 2z. Vamos ver, já que isso aqui é uma função diferenciável, se elas cumprem a equação de Cauchy-Riemann. Né? Vou colocar um asterisco aqui. Vou colocar assim, né? As equações asterisco são ditas equações de Cauchy-Riemann. Então, vamos voltar lá. Eu vou apagar, tá? Vou apagar depois a gente vai praticando isso devagar. Então, vamos verificar se isso realmente é satisfeito para essa função aqui. Já separamos a parte real, já separamos a parte imaginária. O que foi que nós dissemos lá? A primeira condição. Derivando a parte real com relação a x, é o mesmo que derivar a parte imaginária com relação a y. Vamos ver? Pega aqui a parte real, ó. Faz para mim aqui, ó. D rho u, d rho x. Derivem para mim essa função com relação a x. Dá quanto? 2x. 2x, né? Y é constante, zero. Gente, para quem não fez cálculo 2, não sabe calcular derivada parcial é quando você, por exemplo, você quer derivar parcialmente com relação à variável x. Você encara o y como constante e deriva tudo que tiver x, ó. Deriva isso com relação a x, 2x. Deriva isso com relação a x, é constante, zerou. Então, 2x. Agora, calculem para mim a derivada parcial de v com relação a y. X é constante. Derivada do produto. Joga a constante para fora, 2 é para fora, x é para fora, e deriva o y. Derivada de y com relação a y, 1. Deu igual?
dê igual. Então, a primeira equação de Cauchy-Riemann deu certo. Vamos ver a segunda. Derivando o U, agora você troca, ó, gente. Deriva U com relação a x, parte real com relação a x, parte imaginária com relação a y. Agora você troca parte real com relação a y, parte imaginária com relação a x. Tem que ter um sinal de menos aí de uma para outra. Vamos ver? Pega aqui para mim a derivada parcial de x com relação a y. Dá quanto? Agora, de x com relação a y. O x é constante. O x o quê? Perdão. Que é u. Né? Que É isso, tá? Perdão. Menos 2y é o qual Menos de cada. 2y. Perfeito. Agora faça a de v com relação a x. 2y. 2y. Ah, professor, não deu igual, não. Vai ser constante, né? Isso. Né? O 2y é constante, né? Você está derivando com relação a x, 2 é constante, Isso. x é constante, y é constante, jogou para fora. Eu derivo o x. Ah, professor, não deu igual, não. E não tem que dar igual mesmo, não. Uma tem que ser menos 1 vezes a outra. E é. É verdade, deu uma negativa. Isso. São iguais, né? 2y, só que uma tem um sinal de menos, a outra não tem. Então, as equações de Cauchy-Riemann se cumpriram para essa função. Por quê? Porque ela é diferenciável. Ela é diferenciável. Vou apagar aqui. Só foi mesmo para mostrar que as equações de Cauchy-Riemann para funções diferenciáveis se cumprem. Vocês podem depois, né? Talvez tentar fazer aí. Para essa função, para essa daqui também. Né? Vamos tentar fazer para essa aqui rapidinho. Derrou x. Ah, eu tenho que aplicar a regra do quociente aqui, gente. Deixa isso aqui. Para a gente não perder tempo, vocês sabem derivar aí, ó. Tenta fazer aí depois. Se sobrar um tempinho no final, eu volto para a gente praticar esse negócio aí. Tá? É só para a gente mostrar mesmo que se a função é diferenciável, vale isso daí. Pronto. Então, além disso, tem outra coisa que a gente tem que provar. Além disto, a derivada da função no ponto z0 vai ser o quê? É você pegar a própria função e derivar ela com relação a x e aplicar no ponto z0. Que é a mesma coisa que você multiplicar menos i pela derivada parcial da função com relação à variável y e aplicar ela em z0. Isso daqui é a derivada. Então, a gente tem que provar essas duas coisas. Temos que provar o asterisco e temos que provar essa equação aqui também. Ok? Então, essas equações aqui são importantíssimas, são ditas equações de Cauchy-Riemann. Vamos tentar provar isso daqui. Vamos tentar provar isso daqui. Tá? Vou tentar provar bem devagar para a gente conseguir acompanhar aí. Demonstração. Vamos lá. Então, vamos começar definindo quem é o Z0. Então, seja Z0 igual a um certo x0 mais y0 i. Estou pegando um Z0 conhecido e constante, né? Um ponto que eu peguei. E eu tenho por hipótese que f é diferenciável em Z0. Então, como f é diferenciável em Z0, por definição, eu posso afirmar o quê, gente? Se uma função é diferenciável em Z0, o que é que eu posso afirmar por definição? Como foi que a gente definiu? Ela é contínua? No mesmo ponto? Ela é contínua, ok. Mas eu quero a definição de diferenciabilidade. Qual é o limite que existe? Que o limite de... O limite de f de z é igual ao limite de f de 0. Isso aí é para ser contínua. Ok, mas eu quero saber se ela for diferenciável, o limite f' de z0, eu calculo como? O limite quando z é z0. Z0, f de z menos f de z0. Sobre z menos z0. Show de bola. Sobre delta z. Isso aí, tudo aí.
Perfeito, perfeito. Então, esse limite aqui existe, né? Porque a função é diferenciável. Lembra, ó? É hipótese. Ó, se f é diferenciável um ponto, então eu tenho isso aqui como hipótese. Isso é hipótese. Então, as derivadas parciais existem nesse ponto e satisfazem essa condição. Tem que provar essas duas coisas. Tem que provar que existe e que satisfaz essa condição. Essa aqui é a hipótese. A única hipótese que eu tenho é que a função é diferenciável. Tá? Aqui, tese. É o que a gente quer provar. Isso aqui tudo, ó. Tudo que está grifado de branco aí depois que eu escrevi a palavra tese. Tudo isso aí é tese. Tá? Vou colocar 3 pontos, vamos ficar esses riscos feios aí. Tá, então esse limite aí existe. Ok. Vou fazer o seguinte agora. Ó. Note que, para quem fez cálculo 2 aí, gente, viu que tem como você analisar se uma função é diferenciável ou não, se aproximando de um ponto por caminhos, né? Por exemplo, lá em R2, você podia se aproximar por esse ponto Z0 através de uma reta. Não era assim, gente? Vocês lembram disso? Lembro não. Ou então através de uma parábola. Mas você pode tomar caminhos, né? Você pode tomar caminhos. É isso que a gente vai fazer. Então, quem não lembra, eu vou tentar repassar aqui. Quem nunca viu, eu vou tentar mostrar também. Gustavo Então, note tentou ensinar isso no dia que a gente foi pro Lema, só que eu estava preocupado em outra coisa. Então, note que não há qualquer restrição sobre a maneira com que nos aproximamos de Z0. Então, ela não diz, ó, ela só fala que Z tende a Z0, mas não fala que Z tende a Z0 por uma reta, porque é no plano, gente, ó. Ó, aqui está o Z0. Não fala se eu estou me aproximando de Z0 assim, ou assim, tá? Assim não, né, que não é função, mas assim. Não fala se eu me aproximo dele assim, por essa curva aqui, tá? Ou por cima, né? Não fala nada. Só fala que se aproxima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um caminho de uma reta. Ah, então, fazendo Z tender a Z0 ao longo da reta horizontal y igual a y0, o que é que eu tenho? Ou seja, o que é que se configura aqui, né? Eu estou com o Z0 aqui e estou me aproximando dele com a reta horizontal, y igual a y0. Aqui é o y0, aqui é o x0. Então, estou me aproximando de Z0 horizontalmente, paralelo ao eixo x. Eu estou marcando aqui o y0 e estou me aproximando do Z0 assim, ó. Ou assim. Da mesma forma que eu fazia lá com o cálculo 1, me aproximando, os limites laterais, lembram? Eu estou me aproximando assim, né? De maneira horizontal. Sim, professor. Então, ao longo desse caminho aí, dessa reta. Beleza? Então, já que a hipótese não me diz como é que eu estou me aproximando, eu posso me aproximar de qualquer jeito. Então, eu escolhi me aproximar dessa reta aí. Então, se eu fizer isso, quem vai ser f' de z? De Z0, né? Vou colocar f' de z. No caso, professor, essa forma de aproximação vai depender da função, né? Não, aqui eu estou pegando geral. Perceba que a função... Se for uma parábola ou se for Sim, uma sim, exatamente. Aí vai depender, né? Se for de Exatamente. segundo grau, se for... Exatamente. Certo. Beleza? Mas vai sempre usar esse padrão aí dessa função que você falou, que aí a gente vai aplicar nela para saber como vai se aproximar.
Assim, a maneira de aproximação de uma função, quando não há restrição, Sim. fica à sua escolha. Por exemplo, se eu tenho uma função f de z igual a z quadrado, eu não posso me enganar e pensar que o gráfico disso é uma parábola. Por quê? Porque agora eu estou com uma função complexa, né? Eu tenho uma função que sai de C e vai para C. Esse aqui tem dimensão 2. Isso aqui tem dimensão 2. Se eu fosse fazer o gráfico disso, teria dimensão 4. Eu não consigo desenhar um gráfico de dimensão 4, né? Acho que o máximo que a gente consegue enxergar é 3. Então, a maneira de se aproximar, você que vai escolher se é por uma parábola, se é por uma reta, se é por uma curva, né? Uma curva cúbica, uma cúbica. Enfim, você escolhe. Eu estou escolhendo me aproximar de maneira horizontal, porque é mais fácil você se aproximar de uma função por retas. Entendi. Beleza? Mas o nosso objetivo não é ficar repetindo esse cálculo sempre que eu for calcular o limite. É já encontrar as fórmulas, essas fórmulas aqui, o asterisco, para usar. Eu vou fazer a aproximação uma vez, para a gente não precisar repetir mais esse processo. Beleza? Okay. Então, sempre que vocês forem calcular, verificar se uma função é diferenciável, ou verificar se as equações de Cauchy-Riemann se cumprem para uma função, vocês vão usar direto a equação de Cauchy-Riemann. Eu estou fazendo isso para a gente conseguir chegar naquela equação geral lá. Ok? Beleza. Então, quem é f' de z? Vai ser o limite quando x tende a x0. Por quê, gente? Ó, o y já tende a y0. Se o x tender a x0, olha só, vamos ficar embolado, né? Eu quero que o z tenda a z0. Se z, gente, tem que se igualar a z0, e o z é x mais yi, ele tem que tender a x0 mais y0i. Eu já falei aqui que o y é igual a y0. Então, aqui, ó, aqui é y0. Para esse z tender a z0, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer agora o x tender a x0. Porque o y já é y0. Ok? Então, se eu pegar o x e me aproximar do x0, eu estou fazendo o z tender a z0. Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Foi, Sim? no caso, aquela que o senhor mostrou logo de início. Isso. Exatamente. Tá? Então, vou fazer o x tender a x0. De quem, né? De f de x mais y0, i, que é o f de z. Isso aqui é o f de z. Aplicando a definição só, f de z. Menos f de z0, então menos f. Professor, esse y0 aí é porque o senhor igualou o y a y0, né? Isso. Então aqui o x agora se aproxima do x0. Ok? Ficou claro aí, Vitor? Não, eu pensei assim, o y0 que o senhor colocou na primeira foi porque y lá em cima o senhor falou que era y0. Né? Isso. Exatamente. Exatamente. E aqui fica o quê? Z menos E0. Ó, Z menos E0. Mas quem é Z? X mais Y0I. E o Y é igual a Y0. E quem é o Z0? X0 mais Y0I. Então, quem é Z menos E0? X menos X0. Isso é igual a isso, cancelou. Então, Z menos E0 é X menos X0. Se resume somente a parte real. Tudo bem aí, gente? Tranquilo. Então, esse é o limite quando x tende ao x0. De quem, gente? Vamos aplicar isso aqui, gente, ó. Com essa função. Então, aqui, se eu fosse calcular f de x mais y0i, seria o quê? U de x, y0, ó, xy, xy0, 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 mais v de x, y0. Sim? I, né?
Sim. Sim, né? Você tá Tudo só bem? Então, eu vou colocar lá, ó. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui, essa primeira parcela, é U de x, y0, menos, mais, né? V de x, y0, i. Ok? Uhum. Menos, agora f de x0, y0. Mesma coisa, gente. Vai ser U de x0, y0, que agora é x0, y0. Mais V, vou ter que apagar aqui, tá? Mais V de x0, y0, i. Sobre x menos x0. Agora vamos tentar agrupar, gente. Vamos tentar agrupar. Isso, vamos tentar agrupar o U com U. Isso é o limite quando x tende a x0. Eu vou separar em dois limites, ó. Em U de x, y0, menos U de x0, y0. Ó, esse menos esse. Sobre x menos x0. Mais o limite quando x tende a x0 de v de x, y0 menos, ó, menos v de x0, y0 sobre x menos x0, tudo isso vezes i. Né? Olha o i aqui, eu coloquei o i em evidência, tá? Coloquei o i em evidência. Pronto, gente, isso aqui é o quê? Isso é o limite quando x tende a x0 de u de x, y0 menos u de x0, y0 sobre x menos x0. O i é constante e cai fora do limite. Mais i, limite de v, de x tendendo a x0. Repetindo, só tirando o i do limite, tá? V de x, y0 menos v de x0, y0 sobre x menos x0. Gente, essa primeira parcela, por definição de derivada parcial, é a derivada parcial de u com respeito a x, aplicado no ponto x0. Pela definição também de derivada parcial, isso aqui é o quê? É a derivada parcial de v em x, né? Com relação a x aplicado em z0. Tá? E isso, por definição, é a derivada parcial de f com relação a x. Né? Como é que você deriva a função em relação a x? Pega a parte real dela, deriva com relação a x, pega a parte imaginária dela, deriva com relação a x. Então, você tem f de xy igual a u de xy mais v de xy i. Como é que você deriva a função f com relação a x? Você pega a primeira função, deriva ela com relação a x, pega a segunda função e deriva ela com relação a x. Deriva cada uma função componente com relação a x. Ah, então aqui, ó, derivada da função com relação a x, da função u, da função v. Até aqui tudo bem? Tranquilo, sim. Beleza? Essa segunda aí não fica em relação a y, dv sobre y, não, professor? Sobre Não, porque aqui quem está se Sobre aproximando é o x, ó. Então tudo está a em de relação cá, a de x. cá de baixo. Ah, nenhuma fica y, Essa é daqui, x ó. mesmo. Isso, essa daqui é de cá. É em relação a x, Foi Genival, essa que eu fiquei na dúvida aí. isso, porque o y é constante. E eu estou me aproximando em relação a x. Então a derivada está acontecendo, a variação aí está acontecendo com relação a x. Beleza? Ok, professor. Tudo bem? Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa considerando. Eu fiz agora considerando o y constante. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Deixa eu circular aqui. Ok.
aqui, gente, eu coloquei F' de Z, mas F' de Z0, tá? Aqui eu vou chamar de 1. Deixa guardado por enquanto. Só que o que foi que eu fiz aqui até agora? Eu me aproximei do ponto, considerando o y constante e variando x. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou me aproximar do ponto, considerando o x fixo e variando y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, vou fazer z se aproximar de z0 ao longo da reta vertical. Eu fui para a reta horizontal, né? Então, ao longo da reta vertical, x igual a x0. O que vai acontecer? Mesma coisa, gente, ó. Limite. Quando y agora tende a y0, esse aqui é o f' de z0. Quando y se aproxima de y0, porque o x já é igual a x0. De quem? De f, de z, né? Quem é z? x0 mais y, o y está variando, menos f de x0 mais y0i, sobre, agora, gente, ó, z menos z0. Quem é z? Z é x0 mais yi, porque o x0 é igual a x. Quem é z0? x0 mais y0i. Subtrai os dois. Quem é z menos z0? x0 menos x0 cancelou. É y menos y0 que multiplica i. Sim? Sim. Então vai ficar o quê? Y, vou colocar assim. y menos y0i. Vou colocar assim. Vou colocar um pensamento aqui, né? Para vocês não... Depois, quando estiver estudando, se quiser estudar a demonstração, tem prontinho aí. Eu tenho um colega que foi fazer um concurso recentemente e na prova do concurso dele foi para demonstrar as equações de coxa e rima. Concurso do IFBA de Juazeiro. Juazeiro. Caiu, a prova era isso aqui. Era demonstrar essa equação aqui. E ele conseguiu? Conseguiu, ele passou em foi em terceiro lugar. Foi chamado agora, mas ele não terminou o mestrado ainda, não pôde assumir a vaga, infelizmente. É do gabarito de Vitinho, de João, de Ricardo, aí dessa turma aí. Pronto, então vai ficar como aqui, né, gente? Vai ser o limite quando y tende a y0. Ó, quando y tende a y0. Quem é f de x0 mais yi? Isso vai ser u de x0y mais i v de x0y. E quem é isso aqui? U de x0y0 mais v de x0y0 sobre yi menos y0i. Tudo bem até aqui, gente? F de x0 y0, estou aplicando lá a definição, ó, da função que a gente fez. Tá? Aqui, ó. Essa daqui. Opa. Estou fazendo isso aqui, ó, só para quem, talvez tenha alguém me entendendo aí, tá com vergonha de perguntar. Isso é F. Minha F de x, a gente considerou o x0 constante, não foi? x0 mais y aí. Esse aqui é constante agora, gente, tá? Aqui, ó, nessa equação aqui. Essa daqui eu deixei, né? Vou apagar. x0i, y. Isso aqui é o quê? É o... Quando aqui é x e y, aqui também é x e y. Então, quando aqui é x0y, aqui é x0y. Tá? Foi isso que eu fiz lá. E continua, né? Igual a gente fez pro anterior. Ok. Estamos próximos já de terminar, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Porque todo mundo está calado, aí eu fico preocupado. Tá entendendo, quer dizer, eu acho que você espera que sim. Limite. Eu fico com um pouco de vergonha, tô até com saudade de Teimozinho, que não tá aí para perguntar. U de x0y. Ó, gente, menos u
de x0, y0 sobre yi menos y0i mais o limite quando y tende a y0 de que, né? Vou colocar esse i aqui em evidência, tá, gente? Vou colocar assim. Y menos y0 i. Pronto, aqui agora, né? Limite, vai ficar aqui, ó. V de x0, y menos V de x0, y0 sobre i y menos y0. Aqui tem o i também em evidência, né? Esse i vai cancelar com esse. Eu vou multiplicar aqui por i e aqui por i, né? Conjugar. I vezes i dá i quadrado. Menos 1. I quadrado é menos 1, né? Uhum. Vai ficar menos... Ó, vai ficar o menos aqui, mas eu posso jogar o menos para fora do limite, né? Uhum. Menos o limite de u de x0 y menos o de x0 y0 sobre y menos y0. Mais, virou parte real aqui, né? Limite de y tendendo a y0 de v de x0 y menos v de x0 y0 sobre y menos y0. Gente, isso aqui, ó, é a derivada parcial de v com relação a y no ponto z0. Aqui tem um i, né? Quando eu botei. Tem o izinho, ó, gente. Menos i. E isso aqui é a derivada parcial de u com respeito a y no ponto z0. Ou seja, isso vai ser o quê? Parte real, né? Derrou v, derrou y em z0, menos i, derrou u, derrou y em z0. Pronto, gente. Agora observa uma coisa. A gente encontrou duas coisas. Ó. Deixa eu circular isso aqui, que é importante. Vamos concluir agora. Agora é o golpe final. A gente viu duas coisas. Ó. Vou chamar isso aqui de 2. Né? Por um, o que foi que nós concluímos? Né? Vou colocar assim. Por um, concluímos que f' de z0 foi o quê? Ó, derrou u, derrou x em z0, derrou v, derrou x em z0. Derrou u, derrou x em z0, mais derrou v, derrou x em z0 e... Por 2, concluímos o quê? Que f' de z0 era o quê? Derrou v. Derrou o quê? Y, não foi? Ó, y em z0, ó, menos derrou v, derrou y, derrou u, né? Derrou u, derrou y em z0. Isso aqui é f' de z0, isso também é f' de z0. As duas são derivadas. Tá? Se isso é f' e isso também é f', então quer dizer que esse número complexo tem que ser igual a esse número complexo. Logo, dois números complexos são iguais se e somente se o quê? Suas partes são Parte iguais. real. E a Então parte real agora... de um é igual a real de outra, e a imaginária de um é igual a imaginária de outro. Show de bola. Então, o que a gente conclui? Que derrou u, derrou x em z0 é igual a derrou v, derrou y em z0. É a primeira equação de Cauchy-Riemann, ó. Derrou u, derrou x, derrou v, derrou y, ó.
Então, aqui, d-ρ-u, d-ρ-x, d-ρ-v, d-ρ-y. Então, agora, d-ρ-u, d-ρ-y é menos d-ρ-v, d-ρ-x. Que é o que a gente já concluiu da segunda aqui agora. Ó, esse aqui. E d-ρ-v, d-ρ-x é menos d-ρ-u, d-ρ-y. Aqui faltou o Z0 e o Z0. Ok aí, gente? Beleza. Então, a gente provou as equações de Cauchy-Riemann. Se a função é diferenciável, obrigatoriamente ela tem que satisfazer essas condições aí. E a parte da diferenciabilidade também ficou de graça, né? Porque por 1 e por 2, eu concluo que aqui, ó, por 1, d-ρ-f, d-ρ-x é isso aqui, né? A derivada da função no ponto f' de z0 é d-ρ-f, d-ρ-x. É o que a gente queria provar também. Então, por 1... Professor, Oi. João está perguntando no chat, acho que ele não está podendo falar. Ele perguntou assim, se eu mostrar para um lado, eu automaticamente mostro para o outro? Não, tem que fazer os dois. Tem que fazer, porque um caso pode dar certo e o outro dar errado. A gente vai ver exemplos de que isso acontece. Ou pelo menos parcialmente. Tá? Então, por 1 também. Para você derivar a função, naquele ponto, basta você calcular a derivada parcial da função com relação a x e aplicar em z0. Aí você consegue derivar sem precisar calcular o limite. Tá? Tá, gente, eu sei que tudo isso é bem, digamos assim, técnico. E a gente conclui a demonstração aqui. Parece que é difícil, mas não é. Vamos ver um exemplo aqui, antes da gente sair para o intervalo, para vocês verem que é simples. Um exemplo, eu não sei mais qual é o exemplo que eu estou, acho que... É porque a minha numeração, às vezes vai me dando... Quando eu estou dando aula, eu fujo às vezes um pouco do meu roteiro aqui que eu faço, e às vezes eu acabo criando exemplos e depois não lembro mais a numeração que eu estava. Exemplo 2 eu parei, não foi? Esse aqui é exemplo 3. Aqui no meu roteiro, né? Na minha nota de aula é diferente. Eu vou parar de numerar os exemplos da minha nota de aula para não me atrapalhar. Já que eu não sigo, né? Faz a nota de aula e não segue a nota de aula. Aí fica difícil. A função f de z, que pega o número complexo e conjuga ele, é diferenciável em z? Em z pertencente a c? Pergunta: será que a função que pega o número complexo e conjuga ele é diferenciável em todos os pontos? O que é que vocês acham? Rapidinho, vamos voltar. Primeira pergunta. Essa função é contínua? A função que pega o z e leva no z barra, no conjugado, é contínua? Então, vou colocar assim. Primeira pergunta. Acho que sim. Primeira pergunta. João está dizendo que sim. E é, né? Tem que ser, né? Se João tá dizendo que sim, né? Que João é maluco. Então, João conhece muito. Sim, né, gente? Por quê? Calcula para mim o limite de f de z quando z tende a z0. Isso vai ser o limite quando z tende a z0 de z barra, que é? Z0 barra. É negativo, Z0 barra, que é f de z0. Ou seja, o limite de f de z quando z tende a z0 é calcular f de z0. Ou seja, eu provei que isso Aí é contínuo, né? é igual a isso. Então, por aquele teorema, né, uma função é contínua se somente se isso acontece. Então, a resposta é sim. Então, ela é contínua. Mas eu inicialmente não perguntei isso. Eu perguntei se era diferenciável.
será que é diferenciável? Para saber se é diferenciável, gente, cuidado, tá? Cuidado quando vocês leem o enunciado de um teorema. Cuidado, muito cuidado, porque o teorema, às vezes, você acha que ele diz coisa que ele não diz. Pergunta, o que foi que a gente provou aqui? O que foi que a gente provou aqui? A equação de coisinha. Coxinha. Mas o que é que dizia o enunciado? Vamos voltar ao enunciado. Vamos ler com calma aqui. Ó. Se f é diferenciável, então as derivadas parciais existem e satisfazem isso. Quer dizer o quê? Que se eu pego uma função e mostro que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, eu concluo que ela é diferenciável. Tá certo isso? Não. Por que não? Porque ele tem um si, então, né? Não é sim somente si? Não, mas observa. Por exemplo, Sim, então vale. Se João é alto, observa. Se João é alto, então João toca no céu. João é alto. Eu vou concluir que ele toca no céu. Sim. Ok. Mas a minha pergunta é a seguinte. Não, João só é alto porque o cabelo dele é grande. João não toca no céu. Por hipótese, pode até Mas se eu toco no céu, obviamente eu sou alto. Mas a pergunta é a seguinte. Se eu tenho uma função f, aí eu joguei ela para você lá. E pergunta assim, ó, essa função é diferenciável? Aí você mostra que as equações de Cauchy-Riemann se satisfizeram. Conclusão? Conclusão? ela é diferenciável. Sim, diferenciável. Se provou através... Não. Porque, observa, gente, isso dá um nó na cabeça mesmo. Mas Dá um nó, vou voltar. Qual foi a nossa Implica não hipótese? ter. Qual foi a nossa hipótese? a hipótese é se f é diferenciável. Ah, então a hipótese é que a função é diferenciável. Sim, O que eu estou perguntando aqui? Se ao contrário é verdadeiro. O que eu pergunto aqui? A função é diferenciável? Gente, o que é que eu provei? Se é diferenciável, as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem. Uhum. Mas, se as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem, ela é diferenciável? Eu não provei isso. Não Eu necessariamente. não provei isso. Não. Mas é por causa da questão do si, então? Porque se fosse si, somente si, valeria. Porque seria Valeria, Aí você perde, exatamente. Perfeito, Vitor. Perfeito. Se fosse si, somente si, ok, mas não é. Aí, pô, o teorema diz o seguinte, se f é diferenciável, então equações de Cauchy-Riemann dá ok. O que é que eu estou perguntando aqui? É diferenciável ou a pergunta? Aí você verificou que as equações de Cauchy-Riemann satisfazem. Posso concluir que é diferenciável? Não. Não. Porque eu não provei isso. Eu provei que, se é diferenciável, as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem. Mas as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem não significa que é diferenciável. Entendi. Fica claro isso para vocês, gente? Entendi. Pode Sim, haver sim. alguma função que não seja diferenciável, mas que seja atendida pela equação de Cauchy. Exatamente. É que sabe, meu. Só que lembra lá de lógica, né? Lógica. P implica que... Modo Stollens, pode puxar a tabela verdade. Não, é a equivalência da condicional. Ou, equivalência o quê? A contrapositiva, né? Que é equivalente, né? P implica que é equivalente a não que implica não P. Isso aqui é chamado de contrapositiva. Então, se as equações de Cauchy-Riemann não se satisfazem, então F não é diferenciável. Então a volta, no caso, a contrapositiva, eu posso usar. Se eu peguei uma função e pergunto para você, é diferenciável? Aí você pega lá as equações de Cauchy-Riemann e não satisfaz. Não satisfaz. Qual a conclusão? Não é. Não é diferenciável. Tá, então, ó, P implica que é equivalente a não que implica não P. Então, assim... Mas, exato, cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque eu sei que vocês erram isso por falta de atenção.
F ser diferenciável implica que as equações de Cauchy-Riemann valem. Mas as equações de Cauchy-Riemann serem válidas não significa que a função é diferenciável. Aí a gente usa a malandragem. Aí a Usa gente a malandragem. pega a equação de Cauchy-Riemann e testa para ver se elas são atendidas. Exatamente. For, ela se não é atendida, qual a conclusão? Não é diferenciável. E se for atendida? Aí ela é diferenciável. Não. Testando pela... Nada podemos afirmar. Nada podemos afirmar. Ó, se não vale as equações de Cauchy-Riemann, eu concluo que não é diferenciável. Mas se vale, eu não concluo nada. Ah, certo. Entendi. Tá certo, é. É o que você Beleza? falou na ida e na volta. Então, eu vou colocar essa observação no final, para vocês não errarem isso na prova. É muito complexo, é muito louco, meu. Então, nesse caso, a gente usando a ferramenta, né, equações de Cauchy-Riemann no caso, a gente pode usar para saber se elas não são diferenciáveis. Exatamente. Quando eu quero encontrar funções que não são diferenciáveis, eu testo com a equação de Cauchy-Riemann. Exatamente. Se falhar, não é diferenciável. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, beleza. Já concluí que ela é... Concluí que ela é contínua. Agora, é diferenciável? Vamos testar as equações de Cauchy-Riemann. Então, como são as equações de Cauchy-Riemann? Vamos pegar a parte... Vamos primeiro destrinchar, né? Quem é f de z? Vai ser f de x mais y i. É coisa que só então, vai ser x mais y i barra. Como é que eu julgo o complexo? Inverte o sinal do... Inverte. Pronto. Então, quem é... Digam para mim. Quem é u de xy? X. X. Quem é v de xy? Menos Y. Menos y. Vamos já ver. está sinalizando já a derivada, né? Vamos ver. Não, aqui são as funções coordenadas, né? Não posso chamar assim, mas a parte real e a parte imaginária da função. Ok? Então, okay. Quem é... Agora pega aqui, ó. Deriva u com relação a x. Derive v, como é, ó. Volta lá na relação de Cauchy-Riemann. Deriva u com relação a x tem que ser derivada de v com relação a y. Derive v com relação a y. Já foi pro brejo aqui, ó. Porque deu diferente. Isso significa o quê? Que f não é diferenciável. Por quê? Porque não cumpre as equações de Cauchy-Riemann. Então, se é diferenciável, cumpre as equações de Cauchy-Riemann. Se cumpre as equações de Cauchy-Riemann, não significa que é diferenciável. A volta não vale. Aí tem que fazer o teste, né? Tem que fazer o teste. Então, ó, vou colocar aqui a observação. Ferramenta para testar equação para saber se é diferenciável. Isso, vou colocar aqui. Ó. Note que o teorema... Eu chamei lá de teorema? Acho que não, né? Acho que eu não chamei de teorema, não. Acho que eu chamei de proposição. Proposição, é. Então, note que a proposição acima... Vou colocar assim. Note que a proposição acima... Vou escrever com bastante detalhe, tá, gente? Então, a proposição acima afirma que é o seguinte, eu vou até trocar a cor. Esse ponto aqui. Se f é diferenciável, então as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem. No entanto,
Porém, no entanto. Não é verdade. Não é verdade. Coloca até tudo maiúsculo. Não é verdade. Que não é verdade a recíproca. Isto é, se as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem, F é diferenciado. Então, isso não é verdade, tá? O que o teorema afirma, o que a proposição afirma é o seguinte: se eu vou repetir pela, sei lá, 10ª vez. Se F é diferenciável, as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem. Mas, se as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem, não significa que a função é diferenciável. Ah, professor, mas o senhor verificou que as equações de Cauchy-Riemann e disse que a função não é diferenciável. Por quê? Porque vale a contrapositiva, né? Para verificar a não diferenciabilidade, usamos a contrapositiva da proposição anterior. Isto é, se as equações de Cauchy-Riemann aqui ficou errado. Opa. Se as equações de Cauchy-Riemann vou mexer aqui. Se as equações de Cauchy-Riemann não se verificam, então F não é diferenciável. Tá, gente? Então foi isso que a gente fez, ó. Vimos que as equações de Cauchy-Riemann não se verificam, logo a função não é diferenciável. A gente usou a contrapositiva da proposição anterior. Cuidado para não pensar que a gente usou a volta, tá? Não usamos a volta, não. Usamos a contrapositiva. Vamos ver, somente antes de dar um intervalo, eu vou mostrar um exemplo de uma função que as equações de Cauchy-Riemann são verdadeiras, mas ela não é diferenciável. Ou seja, mostrando que a contrapositiva não é verdadeira. Tá? Então, exemplo 4. Exemplo 4. Se eu considerar f de x mais y por módulo de xy elevado a meio, ou raiz de x vezes y, né? Para todo x e y pertencente a C. Essa função é contínua? Sim. Então, note que f é contínua, pois o limite de f de z, quando z tende a z0, é f de z0. Né? Só você pega aqui, ó, calcula o f de x0 mais y0i. Isso vai ser o módulo de x0, y0 a meio. E isso é o limite dessa função quando x tende para x0 e y tende para y0. Né? Direto. Não tem nem conta para fazer, não. Ah, então, é contínua porque o limite da função, quando z tende ao ponto, é o f do ponto. Isso por aquele teorema lá que a gente provou.
Que a gente provou, não. Que eu falei que não ia provar porque eu usava coisas mais de análise, né? Pronto, gente. Então, ela é contínua. Ela é contínua em C, né? Então, não importa quem é o ponto. Qualquer ponto completo que você pega, ela dá contínua. Mas, só que tem um problema. E qual é o problema? Gente? Digam para mim quem é, coloca assim, mas... Digam para mim quem é U de XY. Digam para mim quem é U de XY. Módulo de XY elevado a meio. Módulo de XY elevado a meio. E quem é V de XY? Zero. Zero. Parte imaginária é zero, né? Então, assim, o que acontece? Vamos analisar, gente, no ponto Z0 igual a zero. Então, assim, eu quero analisar a diferenciabilidade dela em um ponto só. Assim, quem é a derivada parcial de U com relação a X? Lembra que isso aqui é um módulo, né, gente? Então, por definição, aplicado no zero. CX, né? Não, porque aqui tem um módulo, né? Não vai virar tem... raiz? Vai. Só que observe, aqui eu tenho que ir pela definição. Lembra que, por exemplo, eu pegar f de x igual ao módulo de x, f' de x não é 1. É porque é módulo, né? Então tem que ir pela definição, limites laterais lá. Tem que ir pela definição. Então vou pela derivada parcial aqui, ó. Dρ u, dρ x vai ser o limite quando x tende a zero de u de x0 menos u de 0, 0 sobre x menos 0, que é x. Isso dá o quê, né? Isso dá o limite quando x tende a 0. Quem é u de x0, gente? Ó, x, e aqui zerou. Zerou tudo. Zerou em cima sobre x embaixo. Dá quanto isso aqui? Dá 0. Então, a derivada parcial de u com respeito a x dá 0. No ponto 0. Apliquei no ponto 0. Z0 é igual a 0. Então, você pode repetir o mesmo processo para verificar aqui, vou colocar assim, ó, daí, claramente, né? Aplique a mesma regra, né? Claramente, dρ u, dρ x no ponto 0 é igual a dρ u, dρ v no ponto 0. O outro está aqui, né? dρ v e dρ x e dρ v, dρ y é 0 porque a função é constante aqui. Pode botar aqui. Então, igual a dρ v, dρ x em 0, que é igual a dρ v, dρ y em 0. Tudo 0. Zerou tudo. Tá? Então, o que é que isso mostra? Isso mostra que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Né? Ó, essa é igual a essa e essa é igual a menos essa. Tudo 0 é satisfeito. No ponto 0. Ok? Mas, o que acontece, gente? Vamos tentar calcular a derivada da função no ponto 0. Por definição, isso vai ser o quê? Isso vai ser o limite quando z tende a 0, né? Quero no ponto z igual a 0. De f de x mais y menos f de 0 mais 0i, que é o f de 0, sobre x mais y menos o 0, né? Ok. E agora? Isso é o limite quando z tende a 0, quando z tende a 0, né? F de 0 mais 0i, gente, ó. O x e y são 0. Zerou tudo. Zerou tudo. Então vai sobrar o que aqui só? F de x mais yi sobre x mais yi. Quem é f de x mais yi?
né? Quando z tende a zero, né? Então, vou fazer o seguinte. Módulo de x, y. Isso. Agora, o que é que eu vou fazer para mostrar que esse limite aí não existe, né? Ou seja, logo a derivada não existe. Eu vou tentar me aproximar por caminhos. De novo, vou tentar me aproximar por caminhos. Então, se eu fizer o seguinte, vamos nos aproximar pelo caminho, tomando o caminho y igual a x, né? O que é que vai acontecer? F' de 0 vai ser o quê? Vai ser o limite quando x tende a 0, né? Porque o y é igual a x. Se x tender a 0, o y também vai para 0. Então, o z vai para 0. Tá? De f de x mais xi sobre x mais xi. Só fiz substituir aqui, ó, considerando o x igual a y. Tá? Vai ficar isso daí. Pronto, gente. Isso, pela definição da função, né? Pela lei da função, isso é o limite quando o x tende a 0. Quem é o f disso? É o módulo de x ao quadrado elevado a meio sobre x mais xi. Quanto é o módulo de x ao quadrado elevado a meio? Para quanto isso? X. O módulo de x, né? É. Sobre x mais... A gente não poderia eliminar esse módulo de x por causa de x ao quadrado, não? Mas observe, né? O módulo de x ao quadrado é o quê? É a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Isso, né? Observe. Elevado a meio. Bota o Isso, elevado né? a meio. Coloca aqui, ó. O módulo de x ao quadrado. Porque a raiz de x vai dar o mais ou menos de novo. Exatamente. Né? Exatamente. Pronto, mas aqui agora tem um problema, gente, porque tem uma função modular aqui em cima. Então, o x ele tem que se aproximar de 0 pela direita e pela esquerda, para eu ver se os limites laterais são iguais. Né? Então, tem o que aqui? Ó? O limite, quando o x tende a 0 pela direita, quando eu estou me aproximando por números positivos, isso aqui vai dar o quê? X. Vai dar x, né? Sobre x mais Isso que multiplica 1 mais i. Cancela aqui e dá 1 sobre 1 mais i. Por outro lado, o limite pela esquerda, quando x tende a 0 pela esquerda, exatamente, menos x sobre x mais i. Dá menos 1 sobre 1 mais i. Tá igual? Não. Então barril. Isso, logo. Problema pra Linha gente. de 0 não existe. Ou seja, gente, o que foi que a gente acabou de verificar? Um exemplo em que as equações de Cauchy-Riemann se satisfazem, mas a função não é diferenciável. Não é diferenciável. Exatamente. Isso mostra que a recíproca do teorema da proposição não é verdade. Então, de novo, pela última vez. O que é que o teorema diz? Se a função é diferenciável, as equações de Cauchy-Riemann valem. Mas, se as equações de Cauchy-Riemann valem, como a gente mostrou nesse exemplo, não posso concluir que a função é diferenciável. Ok? Vamos dar um intervalinho? E na volta, a gente vai verificar uma condição. A gente viu que a condição de Cauchy-Riemann é necessária. Para que a função seja diferenciável, eu preciso que as equações de Cauchy-Riemann se verifiquem. Mas não é suficiente. Só isso não basta. Vamos ver agora, na próxima aula, né, no caso, no intervalo, uma condição suficiente para que você olhe para a função, faça a conta e decida de uma vez por todas se ela é ou não diferenciável. Agora, gente, eu vou precisar de um intervalo mais curto hoje, questão de 10 minutinhos aí, a gente volta para continuar, porque senão não vai dar tempo de terminar. Ok? Tá ok. Deixa eu interromper aqui a gravação.